Vamos começar. Bom dia, oitavo ano. Vamos terminar aquele conteúdozinho de reprodutor, né? Deixa eu ver aqui. Eu sempre esqueço que eu tenho que compartilhar com vocês. Teve uma vez que eu dei aula para uma turma, eu olhando os slides praticamente até o final da aula e a turma sem ver nada. Eu esqueci de compartilhar para a turma, os bichinhos lá só me ouvindo e não falava Ó, nada. Até dizer professor, assim, eles não disseram nada? não. Até eu falar assim, estão vendo aqui tal coisa? Aí eles, não. Eu, como assim não estão vendo? Aí, não tá não mostrando nada. A senhora tá usando slide, é? Aí eu, meu Deus. Ai, meu Deus. Coisas de início da pandemia, né? Coisas de início da pandemia. A gente sua muito até aprender o que fazer com as coisinhas que a gente tinha. Nunca fiz tanto slide na minha vida. Eu já tinha bastante, principalmente do oitavo. Mas fiz slides para turmas que eu nunca pensei que ia usar. A gente tinha começado o sistema feminino, né? A gente parou numa imagem polêmica, tá? Essa aqui é a imagem que todo mundo que for estudar ginecologia vai ter que se deparar, tá certo? Aqui a gente tem uma imagem de uma mulher na posição ginecológica, é a posição que a mulher fica para fazer a consulta com o ginecologista para que ele possa examinar o aparelho ginecológico. É uma situação, claro que desconfortável, né, para a paciente, mas é uma situação que toda mulher vai se deparar ao longo da vida dela e é uma situação com a qual a gente tem que se acostumar, não é? Porque mesmo que, assim, os homens podem virar ginecologista, médicos ginecologistas, as mulheres também, fora que um dia elas terão que ir ao ginecologista, né? Confesso que não é fácil. A pessoa pensa 500 mil vezes, pelo menos eu pensei 500 mil vezes, demorei um mês só procurando a médica, porque não tenho coragem de ir num médico. Procurei uma médica até ter confiança de ir. Não é fácil, ser mulher é um saco. Certo? Aqui a gente tem pelos pubianos, eu acho que todo mundo sabe que são pelos pubianos, são pelos que protegem a região genital, tá certo, gente? Protege de temperatura alta ou baixa, protege de micro-organismos, protege da própria roupa da gente, tá certo? Os pelos conseguem deixar um pequeno espaço, e esse espaço que seja, ele garante a circulação do ar. Então, a função dos pelos nascerem nesses locais são diversas, tá? Porém, não há nenhum problema em fazer depilação, tanto em homens quanto em mulheres, porque homens também têm pelos na região pubiana, acho que todos vocês já devem saber disso, pela idade de vocês. Vocês já devem ter. Não há nenhum problema em depilar, mas a maioria dos médicos dizem que é bom deixar um pouquinho de pelo para ter esse espacinho, mesmo que seja assim, ó, micro, entre a roupa e a pele, para garantir ali uma mínima circulação de ar. Tá? Em qualquer artigo científico, você vai ver isso. Conversando com o médico, vai ver isso. Apesar de, se você tirar, não vai ter tanta diferença se você usar as roupas certas, como a gente conversou ontem, tá certo? De preferência também peças íntimas de algodão, os médicos também vão dizer, porque é mais fresco, né? Uma probabilidade menor de gerar micro-organismos. Para mulher até é fácil, para homem nem tanto achar peças de algodão, tá certo? Então aqui a gente tem na parte de cima dos lábios mais internos o clitóris, que é a região sensível feminina, né? Ela é tão sensível quanto a glande, que é aquela extremidade do pênis nos homens, tão sensível quanto, apesar de ser muito, 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 muito menor, tá certo? Em seguida, nós temos os grandes lábios, que são a parte de fora, são assimétricos, então você vai ter um lado que é maior do que o outro, e é normal, tá certo? É assim mesmo. Assimétrico significa de tamanhos diferentes. Os pequenos lábios, que são os lábios mais internos, também são assimétricos, né? A gente tem pequenos lábios que eles são um pouco mais longos, então dá para ver, mesmo eles passam um pouquinho dos lábios externos, e tem pequenos lábios que são pequenos mesmo, e não dá para ver, só dá para ver se a pessoa mesmo movimentar e for literalmente procurar o ginecologista ou a própria pessoa quando vai fazer lá os hábitos de higienização. Então, a mulher tem 2 camadas de lábio para proteger o aparelho interno dela, certo? Esse buraquinho aqui é a uretra, por onde vai sair o xixi, e esse buraquinho aqui é a vagina. Essa paciente aqui, o tamanho, a largura, né, do, do ímen, da abertura do ímen, aliás, não tem ímen aqui, né? Ela não teve uma gestação ainda, né? Ele está estreito, então provavelmente essa mulher nunca passou por um parto. Ou, se teve partos, foram partos cesarianos,
tá certo? Esse outro orifício aqui é o ânus, mas já faz parte do sistema excretor. A gente já trabalhou ali, aliás, sistema digestório, desculpe. A gente já trabalhou ele lá no início do ano. Beleza? Os órgãos externos e internos envolvidos no sistema genital feminino. Interno. A gente tem a vagina, né? Que é um tubo cilíndrico, como se fosse uma mangueira, gente. Eita, meu Deus, que é o Carlos que não tá conseguindo entrar, né? Jesus. Ele é um tubo cilíndrico, né? O comprimento dele, a largura dele vai depender muito da genética da pessoa, né? Da paciente, né? De origens e tal. Eu tô gravando essa aula, queridos. Estão me ouvindo? Tá gravando, professora, tá gravando. E estão me ouvindo, né? Porque tá travando um pouco, eu tô vendo o meu rosto congelar, eu achei que já tinha travado. Tá certo? Esse cilindro, ele serve tanto para a penetração do pênis na relação sexual, como para a saída da menstruação e do bebê, tá certo? A gente tem mais para dentro, né, o útero, onde acontecerá o desenvolvimento do feto, tá certo? Onde ele irá se esticar para o bebê se desenvolver ali. Veja só, o útero, ele não serve para fecundação. A junção do espermatozoide com o óvulo não vai acontecer, né, a fecundação em si, lá no útero. O produto do zigoto, né, que é o produto do óvulo mais o espermatozoide, ele vai ser encaminhado para o útero, sim, mas depois da fecundação. A fecundação não ocorre no útero. A fecundação ocorre nas tubas uterinas, tá? As chamadas antigamente de trompas de Falópio, aquele canal que liga os ovários ao útero, tá? Aqueles caninhos. Então, a fecundação, por incrível que pareça, acontece ali, apesar de todo mundo achar que acontece no útero, tá certo? Acontece nas tubas. No útero acontece o desenvolvimento do embrião, posterior feto, e quando nascer, chamará bebê, tá certo? Até os 3 meses, salvo me engano, a gente chama de embrião. Depois dos 3 meses, a gente chama de feto. E quando a cria passa a cabeça, né, lá pela vagina, canal vaginal da mãe, ou sai pela barriga, aí a gente chama de bebê, nascituro ou recém-nascido, tá certo? É a partir dali que ele começa a adquirir direitos. Temos também os queridos ovários, né? 2 bolinhas que a gente tem aí na extremidade das tubas, que liberam os nossos óvulos. Um mês a mulher menstrua, aliás, libera um óvulo pelo ovário direito, no outro mês ela libera um óvulo pelo ovário esquerdo, e assim eles vão mesclando, né? Uma mulher nasce com uma média aí de 400, gente, acho que são 400, eu não lembro, é um número com 4, eu acredito que são 400 óvulos, tá certo? Algumas nascem com mais, outras nascem com menos, tá certo? Aqui, ó, as tubas, tá certo? Onde ocorre a fecundação. Aqui o ovário, que vai liberar o óvulo, tá certo? O colo do útero, que vai entrar em contato com a vagina, os ligamentos e o próprio útero. O nosso útero, ele é bem pequenininho, né? Ele parece uma perazinha invertida, muito pequenininho. Para fazer a laqueadura, que é a cirurgia de... Pra ver o caos que essa coisa pequenininha deixa. As cólicas, as contrações. Essa coisa pequenininha, quando vocês estão com cólica, ela chega a se dobrar, a se contorcer. É por isso que muitas mulheres sentem cólicas estrombólicas, né? Conheço uma pessoa que ficou com uma cicatriz no útero por conta da cólica. O médico achava que era um parto, ele não acreditou, né? Mas era uma cólica que deformou o útero da pessoa. É como se alguém tivesse dado um beliscão no útero dela. Bem complexo, né? Normalmente sintomas de quem tem endometriose. Aqui a gente tem, ó, o resultado de uma laqueadura. Lá no homem, a gente pega um tubozinho, né, e corta. Beleza, tá feita a cirurgia de esterilização do homem. Aí dá um pontinho, beleza, o cabo vai para casa. Na mulher, não, é uma cirurgia bem mais invasiva. Tem que cortar e fazer um corte considerável nas 2 trompas da mulher, tá certo? Que são órgãos bem maiores, não é só um caninho, um vasinho. São órgãos mesmo, você vai cortar e cortes bem separados, tirar um pedaço de preferência, e cortar. Às vezes, esses cortes, eles cicatrizam e a mulher acaba engravidando de novo, né? Tem médico que dá um nó, ele não chega a dar um nó, né? Ele dá uma pinça, ele dá um apertão ali, né, para bloquear, eles têm pena de cortar.
aí a mulher também acaba engravidando, né? E muitas vezes elas entram com o processo, aí o médico que fez a cirurgia fica pagando pensão para o bebê a vida toda, né? Muitas mulheres entram com esse processo quando os médicos fazem a cirurgia mal feita, né? Ou elas acabam engravidando de novo. Então, é um dos problemas de esterilizar a fêmea, né? Muitas vezes dá errado, é incrível, tá certo? Se a mulher engordar, se houver processo de cicatrização, se a cirurgia for minimamente mal feita, se o corte for estreito demais, há chances dela engravidar, né? Com o homem não há essa chance. Para o homem que fez a vasectomia engravidar alguém, ele vai ter que ir no médico ver se é possível reverter, porque em alguns casos é irreversível, dependendo do processo de cicatrização, na maioria dos casos é irreversível, tá certo? Na mulher, não. Às vezes, muitas vezes, ela acaba engravidando, né? Provoca uma série de problemas hormonais, é uma cirurgia complicada, tá certo? É bem tenso para a mulher, a laqueadura. Por isso que entre casais, o ideal não é feminismo isso que eu estou falando. Tem um pouco, né? Mas não é feminismo, é porque para o homem não vai fazer diferença, certo? Na vida dele. Mas na vida da mulher vai fazer muita diferença, tá? Para o mal ainda. E até o casamento vai sofrer um pouquinho com algumas coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque o futuro vai revelar. Então, homens que não querem mais ter filhos, já têm filhos o suficiente, né? Não querem pagar a pensão num casamento vindouro também, pode ser que acabe esse e case novo, não queira pagar a pensão. Já acha que gosta dos seus filhos já é o suficiente para sustentar e garantir um futuro saudável? E quer ter um relacionamento saudável e quer ter sua mulher saudável? Não deixe ela fazer laqueadura, faça você a vasectomia, né? Para você vai ser mais barato até, acredito, mais prático e sua vida conjugal não vai ser afetada. Nem sua paciência, porque uma mulher com desequilíbrio hormonal é difícil de conviver, viu? É difícil. A gente estudou hormônios, a gente viu as consequências que desequilíbrios hormonais trazem, tá certo? Então, a gente tem aqui os espermatozoides. Olha o caminho que os indivíduos fazem. Eles saem do testículo, aí passa pelo epídimo, né? Pelas vesículas seminais e a próstata, ele alcança a uretra, né? Então, quando o homem ejacula, ele cai dentro da vagina, aquele líquido, né? Aquele líquido passa pelo útero, mas ele vai até a tuba. No caso, para a tuba vai só os óvulos, né? Os óvulos não, os espermatozoides. Lá na tuba, ele vai encontrar um óvulo. Quando ele encontrar esse óvulo, aí vai acontecer a fecundação, tá certo? O espermatozoide vai entrar dentro do óvulo. E aí gera uma célulazinha chamada zigoto. Se essa célula caminhar pela tuba e voltar para o útero, aconteceu a fecundação e a nidação, né? E ali vai se Ô, professora, desenvolver o seu embrião. Oi. passa por isso tudo. Vocês lutaram muito. Misericórdia. Vocês lutaram muito. 50% de vocês, né? 50% de vocês trabalharam pra caramba. Os outros 50% estavam lá só esperando. Tá certo? Mas aí, essa é a parte difícil para o homem, né? Garantir que ele vai produzir um material forte o suficiente para passar por todos esses canais. Acreditem, né? Não é fácil, mas acontece. E muita gente aí engravida à toa, né? Parece ser tão difícil para os mini cientistas que estão assistindo, mas engravidar aí à toa é muito fácil. Então, quando chega lá a fertilização, né? O óvulo ele é muito maior do que o espermatozoide, né? Só um espermatozoide entra, gente. Então, cada óvulo só tem capacidade para um espermatozoide. Ah, professora, e como surgem os gêmeos? Os gêmeos surgem disso aqui. Eu tenho um zigoto, e esse zigoto vai chegar lá no útero. Para virar um PP, né? Ele vai virar um embriãozinho. Por algum motivo que até hoje nem a medicina entendeu o porquê, esse zigoto, essa célula, se clona. 1, 2, 3 vezes e gera lá os gêmeos monozigóticos, né? Os gêmeos que são de uma placenta só. Então, são aqueles gêmeos idênticos. Todos serão do mesmo sexo, todos terão as mesmas cores de olhos, de cabelo, eles serão parecidos, tá? Se eu lembrasse de algum gêmeo famoso, eu falaria o exemplo para vocês, mas agora eu não estou lembrando de nenhum gêmeo famoso. Não estou lembrando de nenhum. Mary Kate e Ashley não são idênticas, mas
deve ter. Professora, mas como é que ele vai se clonar quando o bebê, quando os gêmeos são de placentas diferentes? No caso de placentas diferentes, o que aconteceu é... Lembra que eu falei para vocês que algumas mulheres nascem com mais de 400 óvulos, outras nascem com menos de 400? Então, tem mulheres que ovulam, lançam mais de um óvulo por mês. Lançam 2, 3, 4, 6. Ô, professora, o Mulheres Lucas tiverem- disse que tem uma mulher em Arapiraá que tem 4 bebês na barriga. Isso é verdade? É verdade. Muita gente partiu. Misericórdia, meu Deus do Foram, céu. eu não lembro, só não lembro se foram 4 idênticos ou diferentes. Eu acho que foram diferentes porque teve menino e menina, né? Minha prima teve gêmeos, foi a primeira vez na minha família materna que houve caso de gêmeos monozigóticos, gêmeos iguais. Tá certo? A gente achou que ia ser gêmeos diferentes porque ela ovulou 2 vezes. Aí, senão, eu acho que tu vai ficar grávida de gêmeos, eu falei, mas eu acho que vão ser gêmeos diferentes. Mas foram gêmeos idênticos, tá? Então, no caso dela, houve a clonagem, né, dessa célula, mas no caso de gêmeos diferentes, como aquele caso que nasce um ruivo e um moreno, ou um menino e uma menina, esse caso foi porque a mãe ovulou mais de uma vez e teve relação sexual. Teve um caso de uma mulher que ela era prostituta, e aí ela teve relação com um homem e depois com outro, clientes, né? E ela ficou grávida. E tinha um cliente que era rico e o outro não. Aí ela quis jogar os filhos nas costas do rico, né? E quando ele foi fazer o teste de DNA, que ele não era trouxa, aí deu, né? Que um filho era dele e o outro não. Ela ficou desesperada, achando que tinha trocado e tal. O médico explicou para ela que não. Ele perguntou: você teve relação sexual próxima? Aí o médico ainda perguntou, né, com educação, ao longo da semana, achando que ela era só uma mulher que não tinha um relacionamento sério. Aí ela falou: eu sou prostituta. Eu tenho várias relações ao longo da noite. E a médica falou: pois esse bebê aqui é de um outro cliente, né? E ela que foi correr atrás para procurar o outro pai do outro bebê, né? Mas ela engravidou de 2 pais diferentes. Tá? Então é possível isso acontecer se a mulher ovular mais de uma vez. Essa característica é Eu comum nunca em sabia que isso é possível. é comum em afrodescendentes, mais comum. Minha avó, por exemplo, teve esses casos, né? Ela teve 3 pares de gêmeos diferentes, né? Do mesmo Sabe o pai, Miguel do do meu sexto ano, avô. professora? Oi? Sabe o Miguel do sexto ano? Exatamente. Por isso que eu falei um moreno e um ruivo. O Miguel do 6º O, ir- ano é o caso perfeito. O Miguel é é, ruivo e o irmão o dele tem irmão dele cabelos é preto, é escuros. cabelo preto, Tem o cabelo irmão preto. dele. Exatamente. É o exemplo perfeito. Ruivos É, extremamente difíceis de nascer. Aí a mulher vai tem um gêmeo ruivo e um gêmeo de cabelo preto, moreno. Não é incrível? Né? É um perfeito exemplo de zigóticos, né? Gêmeos de placentas diferentes, porque a mulher teve gravidez e diferentes. o Tá Miguel certo? é bem mais alto que o irmão dele. Eles têm até idades diferentes, nem precisa ter sido no mesmo dia, pode ter sido em dias diferentes a gestação. Tá? Até 1 semana de diferença, eu já ouvi falar. Li casos sobre. De 1 semana de diferença. Aí, às vezes, um gêmeo tá pronto para nascer e o outro não tá, mas tem que induzir o parto dos dois. Aí um sai um pouquinho mais prematuro. Pode ter sido o caso, né? Mas é muito, muito, muito interessante a história dos gêmeos. Então, eu tenho fator genético que implica que eu posso ovular mais de uma vez por mês. Certo? Então, eu posso ter gêmeos dizigóticos. Né? Como a minha prima teve os monozigóticos, então indica que eu também tenho o gene do lado materno de gêmeos monozigóticos. Então, a probabilidade de eu ter gêmeos ela é muito maior do que uma outra pessoa, né? Porque dos 2 lados da família. Então, em cada um dos meus X, há um recessivo, que vocês vão estudar genética ano que vem, vão entender isso. Em cada um dos meus X, há um recessivo para gêmeos, de 2 tipos diferentes. Então, a probabilidade é muito grande. Tá certo? Queria. Também só tinha uma gestação só. Ficava com os 2 lá, pronto. Marido fazia uma laqueadura, porque eu que não vou fazer. Marido fazia uma vasectomia, não laqueadura, né? Eu que não vou fazer. E ficava lá com a pareinha, os 2 pauzinhos de Ô, jato. professor, uma pergunta. Oi. Quando o bebê tá na barriga da mãe, ele tem uma bolha, tipo assim, transparente, é? Isso, a Uma bolha bem placenta. grande que a mãe disse. Isso. Uma bolsa transparente que vai sair quando você nascer, tá? O útero sai Ela foca, também. né? E o médico coloca o útero de volta e fica só a placenta. É uma bolsa transparente por onde você foi alimentado, né? Até as suas excretas você reaproveita. Se a sua mãe ficar doente, você envia células para ela se curar, né? Minha tia se curou de um problema de coluna durante a gestação, ela nunca mais teve,
hein? Ela só dormia no chão, estava praticamente paralítica, engravidou. Com tudo isso, ainda ficou grávida, viu? Aos 50 anos. E aí a gestação curou ela. E até hoje ela não teve mais problemas de coluna. O médico disse que foi a gestação. O bebê envia células para reconstruir a mãe. Tipo, como se fossem células tronco. Lembra que acho que a gente trabalhou alguma coisa sobre célula tronco ao longo desse ano. Tá certo? E nasceu a Vidinha. Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. Temos 13 minutos. Vou começar com métodos contraceptivos, tá certo? Vamos achar aqui os métodos Beleza. contraceptivos. Métodos contraceptivos. Galera, métodos contraceptivos são super tranquilos. A gente tem vários tipos de método. Os comportamentais, os de barreira, os químicos e os cirúrgicos. Os cirúrgicos a gente já conheceu a partir dessa... Vocês estão vendo essa apresentação de métodos contraceptivos ou ainda estão vendo a outra? A outra. Então, vou trocar aqui. Vou botar a outra. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Tem uma mulher aqui em Arapiraca que está grávida de 4 bebês, e 3 meninas e um menino. Pronto. Provavelmente foi esse tipo de acontecimento com ela, né? Tem outra que falou, a senhora sabe do caso da mulher que teve 7 bebês e todos sobreviveram? Eu vi um caso americano. Eu já vi de uma mulher na Índia que teve 9 bebês. Na Índia, né? A Índia, vocês sabem que as coisas acontecem na Índia, né? 9 bebês. Já pensou, minha gente, um pai saber que vai ter que sustentar 9 filhos de uma vez? 7 filhos de uma vez, 4 filhos de uma vez. Minha prima tá com 2 e ela tá doidinha de pedra. A quantidade de fralda, a mulher não dorme mais. Ela dorme assim, minutos. Mesmo com o pai ajudando à noite, ainda fica um bebê para ela cuidar, então ela não dorme. Eu tinha uma mãe que tinha 3 filhos, ela disse que tinha uma babá para cada um, né, para ela conseguir dormir, porque ela ainda tinha outros 2 filhos. Ela tinha filhos normais, né, um menino e uma menina normal, que foi um de cada vez, né? E ficou grávida de 3, 2 meninos e uma menina. E quando eles nasceram, ela teve que ter um babá para cada um, até porque um dos bebês nasceu deficiente. Um pouquinho deficiente, porque o irmão caçula... Agora estão vendo, gente, os slides de método? Sim. O irmão caçula entrou na placenta do irmão mais velho. E aí segurou o pezinho dele, aí o irmão mais velho nasceu com o pezinho torto. Mas fez um monte de cirurgias, hoje ele está praticamente com o pezinho normal. Aí o irmão mais velho, aí o irmão segundo lugar é o menor, eu acho que eu já falei para vocês. E a menina, que era a caçula, é a maior de todas. A maior de todos, né? Os meninos são até bem parecidos, porque um invadiu a placenta do outro, eles acabaram ficando parecidos. Saudade dos titia, de mamãe, tanta saudade deles. Pense em umas crianças maravilhosas. Métodos, nem parece criança criada por babá, de tão carinhosos que são. Os métodos contraceptivos são métodos, gente, que vão impedir a concepção, ou seja, que vão impedir que o espermatozoide chegue no óvulo, tá? Porque nem todo mundo quer ser papai e mamãe, né? Especialmente na juventude, quando ainda não está casado, não está estabilizado financeiramente. Tem toda a lógica, né? Tem casal que está casado, estabilizado financeiramente e não quer ser pai e mãe, né? Porque criança é um negócio complicado, vai tirar seu sono, tirar seu dinheiro, tirar sua liberdade. Você nunca mais vai poder ir numa churrascaria com o mozão, né? Só quando a cria estiver grande, você joga lá na casa da avó e vai lá na churrascaria. Enquanto não, você vai ter que ficar fazendo jantar para a criança. Ela vai jogar a comida na sua cara, não vai querer fazer tarefa de casa e assim vai. Eu pensei que só grávida de Taubaté, não, mas já tem de 9 anos. De 9 gêmeos, eu tenho irmãs gêmeas. Ah, é verdade, o Murilo tem irmãs gêmeas monozigóticas. Como eu não pensei nelas, meu Deus. Uma tem o cabelo bem preto e a outra tem o cabelo castanho claro. Mas quando elas eram bebês, elas eram idênticas. Isso do cabelo é fenotípico, tá certo? É uma reação que surgiu pós-nascimento. Vai ter sempre um gêmeozinho que vai ser mais magro, um pode ser mais gordinho, né? Um é mais extrovertido, o outro é mais calmo, aí são relações de fora. Mas eu lembro que as suas irmãs, elas eram iguaizinhas, então elas foram de uma placenta só. Eram 2 bolinhas, banquinha do cabelo preto, curtinho. O Murilo me mostrou uma foto há muito tempo. É essencial o conhecimento do funcionamento desses métodos, né, gente, para não acontecer problemas depois. Uma vez eu fui dar aula no 7º ano, numa escola pública, aqui bem pertinho, né, ali na pista. E o assunto que eu escolhi para ministrar para os alunos era o meu estágio, foi educação sexual. Por quê? Porque estava no livro, porque eu sabia de tudo e porque a escola pública
eu já estudei em escola pública, eu sei como é a situação. Né, professora? Você não acha que eles são muito novos, não? Aí eu, com base na minha experiência de escola pública, não. Né? Eu tinha uma amiga que estava grávida na 4ª série comigo. Minha melhor amiga ficou grávida na 4ª série. Dá para entender um negócio desse? Com 11 anos. Né? A gente era atrasado, escola pública, e ela estava grávida. Então, eu voltei para essa mesma escola, que atende uma população carente. Não que escola pública só tem pessoas carentes, mas eu sei que essa escola tem muito aluno carente. Então, eu fui trabalhar lá. E aí, eu comecei a dar aula, explicar, e um menino começou a chorar na sala. Eu acho que eu já contei essa história também. Aí, o que foi, meu filho? Acho que era Felipe o nome dele. Felipe gostava muito das minhas aulas. Ele era muito respondão com a outra professora, mas comigo ele gostava muito. Aí ele contou, professora, minha namorada tá grávida. Eu vou ter que casar com ela. Eu fiquei branca na hora, né? Eu sou preta, fiquei branca. Eu, oi? Os colegas dele todos olharam para ele assim. O menino tinha uns 12 anos. Certo? O menino era tipo Luciano, ou menor. 12 anos, professor, e o menino já fazer filho. Já tinha um filho. Meu E a tua Deus do namorada tem céu. quantos anos? Tem 14. Eita! E ele tinha 12. Vou ter que casar com ela, chorando. Ele ficou emocionado com a aula quando eu falei que um filho na idade pode atrapalhar muitos sonhos. Aí isso foi tipo um choque de realidade para ele. Ele começou a chorar na aula. Professora, Não tem, eu nunca vou esquecer disso. Uma Passa, pergunta. Passa. Menino com 10 anos tem filho, pode ter filho? Pode engravidar alguém. Homens já nascem com espermatozoide, né? Então, a puberdade em algumas pessoas começa aos 10, né? O ideal é aos 12, 11, 12, mas tem pessoas que são precoces e aí começa aos 10 e pode, tá? Quanto mais jovem o indivíduo, maior a probabilidade dele conseguir engravidar alguém. Os espermatozoides têm mais qualidade quando são mais jovens. Então, pode. Foi o caso dessa peça, né? Ele tinha 12 anos, a menina estava grávida muito, então ele pode até ter engravidado ela aos 11. Vixe. Fiquei chocada. Isso nunca vai sair da minha cabeça. Toda aula que eu dou de método contraceptivo, eu falo desse menino. Hoje ele é um rapaz, né? Hoje ele tem o quê? 2003. Hoje ele tem 19 anos. Ele ainda me reconhece, velho. Eu só dei aula para eles uns 2 meses. Aí, às vezes, eu desço do ônibus, professora. Aí e ele com o menininho. O menininho tem 7 anos quase já. Não é o teu menino, ele é. Ele que ficou com o menino. Ele não casou com a menina. A mãe dele pegou o menino para criar. Foi o menininho. Ele ainda lembra de mim. Eu só dei aula para ele 2 meses. Então, foi um negócio bem chocante, né? A gente sempre acha que vai estar na sala uma menina grávida, né? Um menino, assim, chegar e falar e tal. Ele não me disse se terminou a escola, nunca perguntei. Ele era inteligente, pelo menos em ciências ele era muito inteligente, eu não sei nas outras matérias, né? Enfim, o ambiente social em que eles viviam não ajudava muito, a falta de aconselhamento, a falta de estrutura escolar para ajudar, né? Porque em posto de saúde distribui o material. Não que eu acredite que alguma pessoa aos 12 anos vai estar tendo relação sexual com o namorado. É verdade. É possível, mas eu não consigo pensar, né? Porque, tipo, na escola particular, o meu aluno de 12 anos está no 6º ano, eu não consigo imaginar ninguém no 6º ano nisso, eu não consigo, né? Pode ser preconceito, ser separatista, porque a escola particular, apesar de eu também conhecer casos da escola particular, né? Escolas caríssimas, minha menina de 14 anos, grávida, e ainda digo mais, ela engravidou na escola, segundo o pai dela, e contou a história para mim. Aí eles ficaram na escola, então é por isso que a gente tem tanto cuidado em vocês, nas festinhas tem 1.250.000 professores olhando vocês. Por isso que as coordenadoras, diretoras, professoras não deixam ninguém ficar sozinho. Exatamente. Porque a gente fica assustado, porque aconteceu esse caso e foi principalmente chocante. na sala. Foi chocante, exatamente. Fica olhando lá no intervalo. Foi chocante, foi traumático para mim. Na sala, né? Exatamente, fica olhando. Tem câmera em cada ponto da escola, né? Apesar de vocês serem danados, ainda conseguirem achar os pontos cegos. Só aluno mesmo para desenvolver essas coisas, só aluno. Mas a Ana tacou-lhe câmera em todo canto. Duvido ter ponto cego agora, nem para os professores, mas tem ponto cego.
Então, são métodos para impedir a gravidez, né? Mas alguns deles vão para além de impedir uma gravidez, né? Qual o método que serve para, além de impedir a gravidez, impedir doenças? Camisinha. Camisinha, que bom que vocês sabem disso, né? A camisinha, nos Toma anos 70, ela usa era chamada de camisinha, camisa de outra coisa. Vênus, né? Oi? Toma a vacina ou usa camisinha. Isso. Só que a vacina, ela impede a gravidez, mas ela não impede as DSTs, tá certo? E, infelizmente, a gente sabe que DST é uma realidade, né? Às vezes, o indivíduo nem sabe que está contaminado, e está. E acaba passando para uma pessoa, que passa para outra, que passa para outra, né? Até num show, você beija uma AIDS, né, professora? essa doença, imagine com relação sexual. AIDS, HPV, sífilis, gonorreia, cândida. A cândida até é uma infecção até fácil de tratar, né? Dos males, o menor. Mas mesmo assim é desconfortável, né? Você tá com uma coceira lá nos Países Baixos, você é homem, você é mulher. Apesar de que a cândida pode surgir em mulheres, mesmo sem ter relação sexual, até virgens podem ter cândida, né? Porque é um fungo, e fungo só precisa de umidade e calor. Ou seja, a própria região íntima já é úmida, e calor a gente passa, né? Vai que tu tem que pegar um ônibus para ir para o colégio, para a faculdade, de calça jeans muito apertada, há uma probabilidade muito grande de ter cândida, tanto a menina quanto o menino. É um fungo comum no ambiente. Então, às vezes, algumas DSTs, elas não são realmente transmitidas só pelo sexo, são transmitidas por várias outras coisas, né? A herpes, né? Muita gente tem herpes labial, mas significa que você já tem uma facilidade de transmissão, então acaba transmitindo herpes genital, é uma desgraça, não tem cura, é feio, todo mundo vai saber que você tem, tá entendendo? Já pensou, você é um homem, aí ficou com uma pessoa uma vez sem preservativo, pegou herpes. Pelo resto da vida, quando você tiver com o sistema imunológico ruim, vão ver. Aí me diga, você vai se sentir à vontade em ter relação sexual sabendo que você tem uma doença que as pessoas vão ver? E que só uma menina instruída ou um menino instruído vai entender na hora que você é doente e vai te deixar para lá, né? Porque tem juízo, a maioria das pessoas. Então, tenham muito cuidado aí na vida de vocês quando vocês crescerem. Pelo amor de Deus, não caia na ondinha de ninguém, não. Se liguem. Vocês são instruídos. Então, tem os grupos, né? Os comportamentais. Comportamentais nós temos 3. Temos a tabelinha, que era ensinada antigamente porque a Igreja Católica proibia o uso de anticoncepcionais. Então, a mulher, ela sabia os dias que ela ovulava a partir da data da menstruação, então ela fazia um cálculo mais ou menos nos dias que ela não podia ter relação sexual. Funcionava? Para algumas pessoas, sim. Para a grande maioria, não. Olha aqui um produto de tabelinha. Eu e os meus 2 irmãos somos frutos da tabelinha mal feita, tá certo? E muitos dos tios de vocês também. Também tem o coito interrompido, que é manter a relação sexual e na hora que o homem for ejacular, ele sai de dentro da mulher e ejacula fora. Também é muito falho, porque só a lubrificação já tem alguns espermatozoides, então esses indivíduos podem lá sobreviver e acabar fecundando a mulher, então tem muitas falhas, tem vários filhos disso também. E o outro método comportamental, que é, né, é não fazer sexo. Então, se você não quer engravidar, não faça sexo. Esse a igreja incentiva bastante. Eu também, especialmente antes do casamento, incentivo esse aí último, tá certo? Os métodos de barreira, aí a gente tem diafragma, camisinha, adesivo não, esponja ou espermicida, né, que é um creme que mata os espermatozoides. Deixa eu ver se já acabou o tempo. Acabou o tempo, a gente vai parar por aqui, tá? Tem os dispositivos ultrauterinos, né, que é o DIU, que vai impedir, né, o DIU é quase um aborto. Ele ainda deixa acontecer a fecundação e ele impede que o zigoto chegue no útero. Então, o DIU parece um aborto. É falho, é doloroso, dá muito errado, né? Se acabar o zigoto espertinho, conseguir passar pelo DIU, tem que fazer uma cirurgia para tirar o DIU, para não acabar abortando o bebê já geradozinho, né? Aí tem bebê que nasce agarrado com o DIU. Pode dar uma formação, então, olha o DIU. Tenho muito preconceito com ele, porque eu já vi muita desgraça por causa desse método. Tem o hormonal, né, que são as injeções, como o Matheus falou, ou as pílulas do dia seguinte, ou as pílulas diárias. E tem as cirurgias que a gente já comentou. Quinta-feira a gente vai falar sobre eles, tá certo, gente? Hoje eu vou encerrar já, tá certo, meus queridos? Vamos comer, que eu já tô vendo vocês dobrados aqui. Tchau, professora. Tchau, tchau. Até quinta, não faltem, tá certo? Professora, eu tô ficando verde. Tá certo. Assunto de professora, prova. pelo amor de Tchau, Deus. também. Eu tô verde, mas é a faca. Tchau. Eu sempre acho que vai desligar.